Olá, semeadores e semeadoras, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, meu pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos chegando no meio desse trimestre tão abençoado, quarto trimestre da editora Betel Dominical. Estamos estudando temas aí muitíssimos abençoados pela instrumentalidade, né, do nosso pastor Alex de Melo Cardoso. Bom, se você gostou das lições passadas, né, se você tem aí acompanhado e está gostando das nossas lições passadas, você com certeza vai gostar dessa lição, a lição de número 5, porque nós vamos estudar hoje sobre o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Vai ser sensacional essa lição. Eu quero já pedir para você preparar o seu coração, seu copo d'água, seu chamate, seu pererê, teu tererê, né? A sua erva doce, o que você tiver aí, uma água também é muito bem-vinda. E aqui no Rio, café, e lá em Angola, a múqua, porque nós vamos passar aqui depois da vinheta cerca de 45 minutos a 1 hora na presença do Eterno. Será muito especial ter você comigo, mais uma vez aqui nos acompanhando juntos na nossa reflexão sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre uma lição tão importante. E hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu construo a minha introdução aqui, né, da aula da IBD, como é que eu faço o nosso próprio esboço, meu próprio esboço. Eu vou compartilhar com você, olha aí, ó, eu vou compartilhar com você o meu esboço, não é que eu peguei na internet não, é a técnica que eu uso para trabalhar aqui. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente que tem dificuldade de preparar a sua aula. Bom, chega de conversa e vamos lá. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória. Clica no sininho porque é muito importante você clicar para você não perder nada que o nosso canal aqui tem postado. Aulas, pregações, devocionais, aula para jovens também. Então fica antenado com a gente, clica aí no sininho que é muito importante, e depois compartilha com a igreja, compartilha com todo mundo, com o Zap da família. É um estudo tão interessante que não é só para professores, mas para todos aqueles que gostam de estudar a Bíblia. Se você gosta também, como eu gosto, vem para cá. Aqui a gente só fala de Jesus. Bom, vamos lá? Roda a vinheta! Muito bem, nós já voltamos e eu quero falar para você que está querendo ajudar aí o canal Boa Semente, né? Está querendo nos ajudar. Você pode nos ajudar sendo membro do canal Boa Semente. Se você for membro do canal Boa Semente, você vai ter vídeos exclusivos, vídeos aí especiais aí para você. Seja membro, você vai me ajudar e eu tenho certeza também que você vai ser ajudado. Se você também quiser nos ajudar, mas não tem um cartão de crédito, porque para ser membro tem que ter cartão de crédito e tal, é a plataforma aqui dentro do YouTube, você pode também nos ajudar sendo apoiador do canal. E nesse caso eu vou te dar aí material exclusivo, sabe? Aqui no canal todo mundo tem material gratuito. Então tem um grupo de Zap onde a gente posta o conteúdo, onde eu quero agradecer aqui às irmãs, a irmã Ruth, que também ajuda a produzir o questionário, quase não lembro de falar o nome dela aqui, e da irmã Elisama também, que produz os planos de aula. Junto a elas tem o irmão Moacir, tem o evangelista Luiz, aliás, evangelista Moacir, missionária Fátima, evangelista Luiz, né, e outros irmãos também. Tem também um irmão de São Paulo também, o Paulo, né, se não me engano é Paulo o nome dele, que ele é de São Paulo, Paulo de São Paulo, ele é já pastor, evangelista também, né? E ele nos ajuda aqui nas postagens, ele nos ajuda também trazendo conteúdo, material, ó, o grupo do Zap, só tem nosso grupo, fica aqui. Nesse grupo de avisos, tá bom? No avisos, olha, no avisos é que eu posto com o nosso conteúdo. Tem vários grupos aqui de EBD, nossos grupos de EBD e outros também que são agregados aqui, mas eu só posto conteúdo aqui e aqui só posta esses irmãos que nos ajudam e tem sido bênção aqui para a nossa vida. E o conteúdo é gratuito, você vai receber plano de aula gratuito aí para você, questionário, slide, tudo que esses irmãos produzem, tá? Todo mundo recebe, ninguém aqui fica de fora, né? Ninguém aqui deixa de fazer. Ah, sim, é Mário lá de São Paulo, evangelista Mário. Bom, essa equipe maravilhosa nos ajuda e posta lá. Mas, se você quiser um conteúdo
preparado já para professores, feito por mim mesmo, né? Como, não porque eu seja melhor que ninguém, que os nossos irmãos, longe disso. É porque eu preciso dar alguma coisa, né? A gente não pode só receber. E eu quero dar para você um conteúdo exclusivo. E aí, nesse caso, você tem que ser apoiador. O link está aqui embaixo, você me apoia, vai descontar igual membro uma quantia, você escolhe qual valor você quer dar, cancela também, como puder, mas não cancela não, né? Continua com a gente. E vai ser bênção para você, porque você vai receber toda quinta-feira no seu e-mail ali, né, só no seu e-mail ali, esse conteúdo. É uma aula bônus, é um comentário meu e é um plano de aula também mais detalhado, tá bom? Se você quiser nos ajudar dessas duas formas, será muito bem-vindo o seu apoio. Sabe que a gente conta aqui com vocês, com voluntários que nos ajudam a fazer esse canal. O seu nome, nome dos membros e o nome dos apoiadores estão em todos os vídeos da ibd.com, que é esse quadro aqui, né, esse trabalho que eu faço, comentando as revistas da Editora Betel Dominical, tem o nome lá no final, como também como uma forma de dizer muito obrigado, né? Foi bom você nos apoiar, você ser um semeador. Você pode também semear também fazendo um Pix, a chave está aqui embaixo também, é uma forma a mais de você contribuir. Mas, orando por nós, comentando, compartilhando, eu já me sinto feliz e abençoadíssimo por vocês. Bom, agora vamos ao nosso tema de hoje. Vamos lá. E daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês como eu faço o meu próprio roteiro, né? O meu próprio roteiro de aula. Vamos lá. Lição 5. O verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Texto áureo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. A verdade aplicada ao exercício de um discipulado saudável consiste no discipulador estar ciente de ser um instrumento nas mãos de Deus para que o propósito do Senhor seja cumprido. Os objetivos da lição são 3. Número 1, ensinar que as qualidades humanas são insuficientes, expor o conceito bíblico de autoridade e mostrar que o fraco é quem não se submete a Deus. Texto de referência, Josué 7. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do Oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e a espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai, não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa, estamos agora te agradecendo, Senhor, por mais oportunidade que Tu nos concedes de estarmos junto com os Teus filhos, Pai, ensinando, Senhor, e aprendendo a Tua palavra. Quero te pedir que o Teu Espírito Santo continue nos ungindo, nos orientando, Senhor, e nos ajudando a levar a boa semente. Que mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, junto conosco, possa nos orientar de maneira, Senhor, que possamos entender e compreender, ó Deus, as Tuas verdades eternas. E que sejamos saciados, ó Deus, pelo pão, Senhor Deus, ó Pai, que alimenta a nossa alma. Fale conosco, Senhor, através desse tempo que tiramos para estar na Tua presença. Fale conosco, Senhor, não aquilo que nós precisamos, mas aquilo que nós necessitamos para entender e crescer na graça e no conhecimento. Pai, abençoa cada um daqueles Teus filhos e filhas que se juntarem a nós, Senhor, neste momento. Que dedicarem, Senhor Deus, uma hora de suas vidas para estarem aos Seus pés, Senhor, para juntos aprendermos a Tua palavra. Sei, Pai, das dificuldades dos Teus filhos, das lutas que têm passado, dos problemas, Senhor Pai, que todos aqueles que querem fazer a Tua vontade, Senhor, enfrentam. Das, Senhor Deus, injúrias, calúnias, das perseguições, das faltas de recurso, do desânimo, Senhor, físico e espiritual. Mas Tu, Senhor, és poderoso para nos ajudar. Guia-nos, Senhor, através das fontes das águas cristalinas e através do Teu Espírito de sabedoria, para que possamos, ó Deus, entender e compreender. Deixe-nos mergulhar mais uma vez, ó Pai, dentro, Senhor Deus, ó Pai, do riqueza, do tesouro escondido que Tu tens para todos aqueles Teus filhos pequenos, ó Pai, que sentem a sua miserabilidade, a sua pequenez, Senhor, a sua dependência, porque somos dependentes de Ti.
Nos ensina, Senhor, a sermos dependentes, Senhor, da Tua graça, do Teu poder e do Teu amor, para que possamos ser discípulos, ó Pai, de verdade. Senhor, meu Deus, ó Pai, aqueles que andam, Senhor, na Tua graça e no Teu conhecimento. Abençoa todos aqueles envolvidos na escola bíblica dominical, todos aqueles, ó Pai, pastores, líderes, professores, superintendentes, secretários, tesoureiros, aqueles que têm se juntado, Senhor Deus, ó Pai, na maior escola do mundo, para ensinar unicamente, Senhor, a Tua palavra. Nós já te damos graça, glória e honra por tudo que fazes e por tudo que vais fazer. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós hoje vamos estudar, né? O verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora como é que eu vou construir o meu raio-x, como é que eu construo, né, o meu esboço, e depois eu vou falando para vocês. Bom, deixa aqui eu já ir para o nosso raio-x aqui. Bom, o texto de hoje, ele fala sobre Josué. Nós estamos estudando o quarto trimestre da Editora Betel Dominical. Nosso tema é a carta, né, de João, a terceira epístola de João. E ela fala, uma carta personalíssima, uma carta pessoal, endereçada a Gaio, um homem que estava nessa igreja onde João deve ter pastoreado, João Evangelista, e ele escreve para poder animar, fortalecer, edificar a fé de Gaio e de Demétrio, dois homens que ali nessa igreja que eram baluartes, que eram colunas ali, né? Como é bom ter colunas. E como é bom também saber que temos pessoas na igreja de Deus que estão ali para fazer a obra. Esse é o caso de Demétrio, de Gaio. E o apóstolo João escreve justamente para fortalecer a fé deles. E é bom, né, entender como é que uma liderança forte fortalece uma outra liderança. E ele escreve para fortalecer, para animar, porque às vezes nós precisamos, né, irmãos, de palavras de conforto, de consolo. Gaio estava enfrentando uma resistência muito forte de um tal de Diótrefes, que nós vamos ver aqui. E esse Diótrefes era um inimigo ali, né? Era um joio plantado, era um calo no sapato de Gaio, e atrapalhava a igreja porque ele não tinha amor, porque ele não deixava que os discípulos visitassem a igreja, não deixava, não recebia esses irmãos, né, não acolhia esses irmãos, impedia que eles fizessem contato, ele se achava superior, enfim, ele só trazia problemas. Então o apóstolo João, ele escreve justamente para isso. Se você perdeu as outras lições, vale a pena você ver a lição 1, 2, 3, onde ali a gente, principalmente a lição 1, onde a gente faz um apanhado geral da própria epístola, né, de João, terceira epístola de João. Lembrando que a palavra epístola significa carta, né? Bom, então eu fiz aqui um apanhado para você entender, e hoje o apóstolo, o nosso autor, o pastor, ele vai nos conduzir ao entendimento de que o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. O pastor Alex, então, ele vai falar sobre isso. E aí eu começo a construir o nosso tema de hoje, porque temos uma palavra-chave aqui, né, uma palavra-chave que é dependência. A palavra-chave é dependência. Ou seja, o verdadeiro discípulo depende. Aqui está o verbo, né? O verbo é ação. Então, quem é o sujeito? O discípulo, né? O verdadeiro discípulo. Que discípulo é esse? O verdadeiro, porque existe o falso. Muito bem, ele depende, ou seja, dependência, depender, ele depende de quem? De Cristo. Então, as palavras-chave aqui é a dependência. Nossa lição vai gerar hoje sobre dependência. Dependência de quê? De Cristo, né? De dependência de Jesus. E a gente vai ver que aquele que é discípulo, né? Na semana passada a gente viu que, retrasada, falamos que ele ama, né? Na quarta lição falamos da submissão. Na terceira, então, falamos que o verdadeiro discípulo, essa é a marca dele, o amor. Na terceira, nós vimos que a marca dele também é a submissão à liderança. Discutimos aqui o que é uma liderança boa, uma liderança ruim, né? Foi muito boa a lição de número 4. Hoje a gente retoma também no tópico 3, vamos falar um pouco sobre isso, sobre liderança, né? Porque você já percebeu que o trimestre todo vai girar em torno de liderança, discipulado, porque essas coisas estão juntas, né, irmãos? Liderança, discipulado, são coisas juntas. E a gente vai trabalhar um pouco disso aqui. E hoje nós vamos ver que esse verdadeiro discípulo, além de amar, de submeter, ele também é dependente.
E aí eu quero destacar aqui com vocês as características, né, do verdadeiro discípulo. E, aliás, o que é um discípulo? Semana passada eu já comecei a conversar com vocês sobre a palavra discípulo, né? Se você perdeu, vai lá no comecinho da lição e pega lá a palavra discípulo, que venha lá de discipular, né? Discipular, discípulo, aquele que faz igual, aquele que se submete também, né? Aquele que aprende. Mas tem duas palavras que eu quero chamar a atenção para a gente resumir discipulado, que é andar com e servir a. Andar com e servir a. Essas duas palavras resumem o discípulo. O discípulo é aquele que anda com. Os discípulos de Jesus aprendiam com Jesus porque andavam com Jesus. O método de ensino de Jesus consistia em ensinar, e não eram palestras como nós temos hoje, né? Palestras, não era curso, não era aula, mas ele ensinava, e era full time, ou seja, o tempo todo Jesus ensinava, e ensinava muitas das vezes no caminho. Porque é isso que significa discípulo, é aquele que aprende enquanto anda, aquele que aprende no espaço da caminhada, aquele que anda com, ok? Então, primeira característica do discípulo, ele tem que andar com. Então, esses discípulos eram discípulos porque andavam com Jesus. Pedro vai ser reconhecido como discípulo porque andava com Jesus, ou seja, aonde Jesus ia, eles iam, né? Onde Jesus estava, eles estavam. Em qual casa que ele chegava, os discípulos, os 12 discípulos estavam ali com ele, discipulado e andar com. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos andar com Jesus. Ok? Tá gostando? Tá entendendo? Vem comigo, aprofunda. Então, o verdadeiro discípulo, você e eu como os verdadeiros discípulos, precisamos andar com Jesus. É impossível nós dizermos que somos discípulos de Jesus se nós não andamos com Jesus. Ou seja, se Jesus vai para um lado e a gente vai para o outro, se Jesus segue um caminho e eu sigo o outro, se eu não sigo os passos de Jesus, eu não sou discípulo. Foi o que Jesus disse: vinde após mim. Ou seja, pise onde eu pisar, ande onde eu andar, venha atrás de mim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas. Ou seja, discípulos são aqueles que vão atrás de Jesus, que vão na direção de Jesus, que não andam na frente de Jesus, que não andam ao lado de Jesus e não andam, mas andam atrás de Jesus. O problema hoje é que as pessoas querem andar na frente de Jesus. Esse não é discípulo. Ele faz as coisas da cabeça dele, é um diótrefes. Quer andar do lado de Jesus, ou seja, quer simplesmente tá ali, né, mas está ali conversando com Jesus, batendo papo com Jesus, mas a qualquer momento os dois podem se separar, um do lado do outro, como se fossem iguais, né? E não são. O verdadeiro discípulo é aquele que anda atrás, é o talmidim, é aquele que vem atrás, aquele que segue mesmo, a ponto das poeiras, que eu falei semana passada, da poeira do pé do mestre, né? Descobrir o discípulo. Ele tem poeira no corpo dele, que na verdade aquela poeira vem dos passos que o mestre levantou e jogou sobre ele. Então a primeira característica é andar junto. A segunda característica é servir. Porque não é só andar junto. Tinha muita gente que andava com Jesus, mas não servia a Jesus. Jesus disse: esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, não é só andar com Jesus, mas é servir a Jesus, ou seja, obedecer ao Mestre. Então, ser discípulo é obedecer, fazer tudo que o Mestre mandar. Não é só andar com ele, mas eu preciso também fazer o que ele manda. Se eu não faço o que Jesus, que é o nosso Mestre, manda, então eu não sou discípulo. Agora vamos juntar, essa é andar com e essa servir a, né? Ela se resume também em uma questão importante, é ser dependente, porque o discípulo era dependente do Mestre. Porque se você segue uma pessoa, você não direciona o caminho, você não escolhe o caminho, você segue onde ela segue, você anda onde ela anda, você pisa onde ela pisa. E se você serve, você também está numa relação de dependência, porque você é aquele que faz aquilo que ele quer que você faça. Então, o autor traz para a gente hoje que esse verdadeiro discípulo, esse que anda e que serve, ele tem uma marca, ou seja, que é a dependência. Ele depende inteiramente de Cristo, de Jesus. Ele é dependente. E é por isso que Jesus disse: sem mim
nada podeis fazer. O tema hoje, então, é dependência. E ele escolhe para a gente o Josué, capítulo número 7. Josué, capítulo número 7, vamos fazer entender o texto, né, raio-x da lição, a gente entendendo aqui quais são os problemas. O que acontece aqui em Josué, capítulo número 7? O povo peregrinou 40 anos, Josué é um discípulo de Moisés. Por que discípulo? Porque ele andou com Moisés, ele servia a Moisés. Então ele era um discípulo, na verdade. A Bíblia não fala, mas a gente pode dizer que ele era um discípulo de Moisés. E esse discípulo de Moisés, agora ele se torna o líder. Ok? Deus que escolhe, olha, Moisés, meu servo, agora é morto. Vai, pois, e coloca esse povo na terra prometida, que assim como eu fui com Moisés, aleluia, eu serei contigo. Então ele foi escolhido por Deus, era servo de Moisés, mas foi escolhido por Deus agora com essa grande tarefa. Então você que é liderado, não fique triste se o líder não te vê. O importante é que Deus te vê. Deus viu Josué e chamou Josué para liderar. E agora Josué está de frente para as grandes batalhas. A primeira grande batalha, a batalha de Jericó. Você já sabe, não dá tempo da gente entrar nisso, só para você refrescar sua memória, né? Você é um bom estudante da Bíblia, sabe que a Bíblia vai relatar que Josué vai ganhar essa primeira batalha. Foi uma grande batalha, uma batalha vitoriosa aí, uma grande, porque a Jericó era uma cidade extremamente fortificada, murada, com guardas, soldados e tudo. Então eles acharam que era muito difícil, mas Deus foi na frente. Olha como é que é interessante. Deus foi na frente. Deus havia prometido a Josué, Josué capítulo número 1, esforça-te, eu te ajudo, não pasme e não te espantes, né? Eu serei contigo. Deus é com ele e assim eles conseguem ali a vitória. Só que o problema não é a luta. Eu costumo dizer sempre isso. O problema é depois da luta. Porque a gente pensa que o problema é na luta, na batalha, né, da festa, dos trabalhos, da igreja, aquilo. Não, na verdade, nós temos que ter muito cuidado depois da luta. E foi o que aconteceu com Josué, porque depois da luta, o que aconteceu? Eles relaxaram. E aí tem o perigo de você achar que venceu por você mesmo, venceu porque você é bom, venceu porque você é um bom estrategista, porque você luta muito bem, porque agora você tem um exército de guerreiro. Lembrando que exército Israel não tinha, porque esse grupo era, na verdade, ex-escravos, nem armas direito eles possuíam. Então, o fato deles entrarem na terra mostrava que eles eram dependentes de Deus, e era assim que tinha que ser. Mas eles começaram a achar que aquela vitória sobre a cidade de Jericó havia sido produzida pelas suas próprias mãos e pensamentos. Quando vem a segunda luta, a segunda guerra, grande guerra que ele vai enfrentar, que era a cidade de Ai, alguns homens que já haviam ido lá para poder saber, que ele havia mandado para poder saber sobre como é que era essa cidade, como é que era a fortificação, disseram para ele, pode mandar pouca gente, lá tem pouca gente, poucos homens, não precisa mandar todo mundo não. E é daí que ele parte dizendo, né, que ele mandou só 2.000 homens. Ou seja, ele teve essa autoconfiança, confiou em si mesmo, se achou muito capaz, um exército muito capaz, poderoso, né, aos olhos deles. Olha só que perigo dessa autoconfiança. E ele foi prepotente, ele falou assim, não, então a gente não precisa mandar muita gente, manda só 2.000 homens, né? E o terceiro erro, ele não confiou em Deus, que confiou nesses homens que trouxeram as informações para ele, e ele então ali adotou essas informações como verdadeiras e partiu para o combate sem se preparar. O resultado é que ele dominou, deu uma surra em Israel, matou só 36, aqui fala 36, mas a gente tem que ver se realmente é 36 ou se não houve um erro do copista ali, porque se eles fugiram, né, da manhã inteira, é porque talvez tenham morrido mais gente. Então não sei se foi 36, enfim, a gente tem que ver, a gente não é erudito sobre isso, mas não importa, morreram pessoas, ele perdeu vidas ali, a gente vai falar sobre isso na lição. Por quê? Por causa da sua prepotência, por causa da sua não confiança. E aí eles retornam, né, para a cidade, que é aquela vergonha, né, de cabeça baixa, porque tinham perdido. Aí é que Josué se lembrou que Moisés era um homem que tinha acesso direto a Deus, e ele sempre estava em contato com Deus e falando com Deus, e ele vai perguntar a Deus, Senhor, por que nós perdemos? Nós não podemos perder uma batalha. Tu prometeste estar conosco, tu disseste que era comigo, né? E que eu ia vencer todas as guerras, por que Israel perdeu? E aí Deus fala para Josué, olha Josué, tem pecado aí no meio de vocês, porque lá naquela guerra
que eu dei a vocês a vitória. Acã foi e pegou lá a prata, a capa, e eu falei para não pegar nenhum despojo, e aí ele pegou e trouxe para sua casa. Isso é anátema, ou seja, isso é o ídolo, que vocês estão trazendo ídolo, as coisas do mundo, para dentro de Israel, e ao trazer isso vocês trouxeram abominação, e então vocês foram enfraquecidos diante dessa luta, e perderam. Consagrai a vossa vida, que amanhã santificai, porque eu farei milagre no meio de vós. Então, esse é o texto. E como é que a gente aplica? O autor traz esse texto para a gente poder refletir que quando nós também, diante das batalhas da vida, diante das dificuldades da vida, quando nós somos autoconfiantes, né, quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós, muitas das vezes, deixamos de confiar em Deus, mas confiamos apenas em nós estamos sendo também, cometendo o erro que Josué cometeu, de não sermos mais dependentes de Deus. E aí o discípulo de Cristo precisa ser dependente, ou seja, não pode cometer esses 3 erros da autoconfiança, da prepotência e de não confiar em Deus. Aqui eu termino então essa parte, né, da introdução, porque é você entender o que nós vamos comentar hoje, o que o autor vai comentar com a gente e como é que ele trabalha 2 textos praticamente, aparentemente diferentes, né, mas ele trabalha um só. Ele pega a carta de epístola de João e trabalha a partir dali, né, da epístola de João, sobre essa questão de que ele vai mostrar para a gente que Gaio era um homem dependente de Deus e que Diótrefes era um homem independente de Deus, para mostrar para nós qual é o modelo de discípulo que nós queremos ser. E que o verdadeiro discípulo é esse que depende de Deus. E que nós não podemos fazer como o povo de Israel, né? Não podemos tirar como o povo de Israel fazia, de achar que ele era independente de Deus. E quando nós somos independentes de Deus, como diante das nossas dificuldades, nós somos autoconfiantes, ou seja, confiamos em nós mesmos. Não, nós vamos resolver, nós vamos dar um jeito, e aí vamos conseguir. Ou se nós somos prepotentes, achando que nós não precisamos da ajuda de Deus para podermos vencer, e também não confiamos no Senhor, nós começamos a sermos independentes. O pecado do homem não foi necessariamente porque ele comeu o fruto. O pecado ali colocado foi desobediência. Não, o pecado ali colocado é porque o homem sabia que no dia que comesse lá do fruto que estava no jardim, ele seria igual a Deus. Foi o desejo, a mulher também, foi o desejo de ser independente de Deus. O pecado a cerne do pecado se mantém, jaz no conceito do homem achar-se independente de Deus. Ou seja, eu não preciso de Deus para viver a minha vida, para levar a minha vida e para fazer as minhas próprias escolhas. Isso é pecado. Não depender de Deus, não crer em Deus, não se colocar debaixo da submissão de Deus é pecado. E é isso que nós vamos ver hoje. Agora vou mostrar para vocês o nosso esboço, como é que a gente constrói. Vamos lá, aqui agora preste atenção na nossa tela. Aqui, ó, como é que a gente faz isso, né? Então vem aqui o nosso tema, deixa eu pegar uma caneta para ajudar, eu tiro sempre o tema. Como eu falei para vocês aqui, ó, o tema é dependência, ok? Dependência, então eu escrevo lá, qual é a palavra-chave? Dependência. Na semana passada, qual foi a palavra-chave, né? Foi submissão. Né? O verdadeiro discípulo se submete. Na retrasada foi a questão do amor, ama as pessoas e por aí vai. Bom, então eu tirei aqui o tema dependência. É claro que esse quadro é muito pequeno. Esse quadro serviria, se fosse aqui um quadro grande, né, poderia até ser o quadro da minha aula, da minha escola, que eu poderia usar, né? Bom, mas ele é pequenininho, então eu também trabalho com ele aqui para caber aqui na tela, é só para me orientar. E, na verdade eu fiz mais para demonstrar aqui para vocês. Eu coloco o texto, né, TXT, texto base, Josué 7, do 2 ao 5, e aí eu começo a destrinchar esse texto, né? E aí esse texto fala do quê? Para eu lembrar, né? Porque a nossa mente nos trai, então eu coloco aqui a derrota da cidade de Ai, ok? A derrota para a cidade de Ai. Coloquei aqui, ok? A derrota para a cidade de Ai. Maravilha, ainda dando para ler tudo direitinho. Ok. E aí eu entro no raio-x, né? Eu entro no raio-x, que é o quê? Pegar aquela história, vou lá na Bíblia, leio aquela história, leio o contexto, antes e depois, para poder entender. Lembra que eu falei, comecei contando a história lá de Moisés, do povo, 40 anos e tal. Fiz aquele raio-x, entendi a batalha de
Jericó, para depois falar da batalha de Ai, que é o tema, né, que a gente está estudando aqui. Que é o tema, né, que a gente está estudando, Josué 7, beleza. E aí eu tirei algumas palavras também chaves para poder entender por que eles perderam a batalha. Autoconfiança, aí eu fui numerando. Aí eu falei sobre isso aqui no vídeo. Depois eu falei sobre o quê? Sobre a prepotência, se achar, né? Ele se acha. E depois não confiar em Deus. Então, aqui no raio-x eu falei desses 3 pontos aqui na nossa introdução. E depois eu fiz a aplicação. O que é aplicação? É quando você pega aquela ideia, aquele conceito bíblico e coloca naquela tua bolsa. Costumo dizer, né, que você pega os dados, você vai montando os dados, olha, isso aconteceu nessa data, aconteceu nessa situação, e eu vou colocando isso dentro da minha bolsa, como se eu fosse fazer um bolo aqui, ó. E eu vou colocando no meu bolo, esses ingredientes no meu bolo, para eu poder fazer esse bolo. E aí, quer dizer, a aplicação é quando eu trago isso para os dias atuais. E aí eu substituo, no caso, Israel, não que Israel seja a igreja, mas substituo Israel por nós, eu e você, somos o Israel de Deus, né? E aí nós trazemos aqui a aplicação, né? O verdadeiro discípulo. Por que discípulo? Porque é o nosso tema, nós estamos falando de discipulado, estamos falando de ser cristãos. Todo crente é um discípulo de Jesus, ok? Por quê? Porque ele anda com Jesus, ele segue Jesus e ele faz o que Jesus manda. Então ele é um discípulo. Então o tema é discipulado. Então o verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro discípulo de Cristo precisa ser dependente, né? Dependente de Cristo. Aqui, gostou do meu quadro? Ensinei aí vocês aí hoje, ó, uma dica aí sensacional, é como eu monto aqui a minha organização, né? E se você quiser mais dicas, faz o curso aí de professor de escola bíblica dominical, tem muita dica lá interessante que você vai ter quando você fizer esse curso. Já fez? Então faz o superintendente. Tudo isso é pela Hotmart, paga no cartão de crédito. Quando você aí, ó, poder no conforto da sua casa, celular, smartphone, iPhone, iPad, né, onde você tiver o computador, você pode assistir as suas aulas e no final você tem um certificado. Vem estudar com a gente, tenho certeza absoluta, você não vai se arrepender, vai gostar. Bom, quero convidar você agora para entrar na nossa lição de número 1, quer dizer, continuar a nossa lição, que a gente vai agora aplicar tudo isso que a gente aprendeu e a gente vai entender a lição agora e vai aplicá-la na nossa vida. Tá gostando? Deixa o like, dá o glória. Hinos 253, 268, 427. Lembrando, semana passada eu ensinei a pegar as lições práticas também. Então, não é porque eu não falei nisso nesse vídeo que você não vai fazer. Isso é nosso método de ensino. Método aqui de ensino do Boa Semente. Pegar os objetivos, colocar os objetivos lá. Pegar as lições práticas também. Fazer o raio-x que eu fiz agora. O esquema geral da aula também. São práticas técnicas que eu vou te dando aqui. Você vai juntando tudo. 253, 268, 427. Introdução. As promessas e garantias de Deus a respeito de conquistas e de estar com o seu povo não eliminam a necessidade de constante vigilância, oração, humildade, cuidado para agir de acordo com os princípios bíblicos e consciência de que somos falhos e limitados. Deus fez uma promessa para Josué. Josué, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e não te abandonarei. Olha que promessa poderosa. Mas as promessas de Deus não nos livram. Preste atenção nisso, é muito importante, é muito profundo isso. As promessas de Deus não nos livram do choro, da queda, das decepções da vida. Não nos livram dos problemas, das angústias, não nos livram. Muitas vezes nós achamos que porque temos a promessa de Deus na nossa vida, o jogo já está ganho, né? Já está ganho, já está tudo certo, né? Deus já fez tudo o que tinha que fazer, agora é só deitar na rede e tomar meu suco de maracujá. Não. Josué tinha a promessa, mas a promessa não queria dizer que ele não tinha que ser ou continuar confiante, no caso, nós aplicando para o que nós queremos hoje, dependentes de
Jesus. Então ele tinha a promessa, mas olha só, as conquistas de que está seu povo não eliminam a necessidade de constante vigilância. Ou seja, o fato de Deus me prometer a vitória não quer dizer que eu posso descansar. Eu tenho que manter fiel, eu tenho que ser vigilante, eu tenho que manter a minha posição, né, de dependente de Jesus. Ah, Deus me prometeu, Senhor, prometeu, mas eu confio em Ti. Senhor, vai na minha frente. Senhor, me orienta. Senhor, faça por mim. Senhor, guia meus passos. Senhor, fale por mim. Quando o discípulo quer estar na frente do mestre, vai dar problema, né? Sempre que o homem quiser passar à frente de Deus e agir como se fosse ele independente de Deus, ele vai errar, mesmo que tenha as promessas de Deus sobre a sua vida. Porque as promessas de Deus, elas são condicionais. Ok? Vamos lá, aprofunda comigo. Boa semente, sementinha, vem comigo. As promessas de Deus algumas promessas de Deus, né, são condicionais. Principalmente essa que Josué recebeu. Se você for analisar lá o livro de Josué, onde temos a passagem que nós estudamos, que nós falamos hoje, lá a partir do capítulo 1, né, que é a chamada de Josué, até o capítulo 6, a vitória, enfim, ele vai depois que diz, eu não te abandonarei, não te deixarei, mas tem uma condição, não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Isso também repetido lá em Deuteronômio, Moisés repetindo isso, né? Que o segredo da vitória do povo de Israel seria não deixar ao Senhor, mas seguir após ele e não se apartar. E não se apartar a palavra da sua boca significa o quê? Medita nela, que ele está dizendo. Medita nela de dia e de noite. Ou seja, você pode ter a promessa de Deus, mas se você não meditar na palavra, ou se você não fizer dela o seu escudo, o seu broquel, se não fizer dela a sua regra de fé, você com certeza não terá vitória na sua vida, mesmo que tenha promessas para você. A ilusão da força humana. Por que você não terá vitória? Número 1, a ilusão da força humana. Ai, ou Aia, ou Aiat, era uma cidade do oriente de Betel, junto a Bet-Aven, próxima a Jericó, e a segunda cidade tomada na invasão de Canaã. A primeira foi Jericó. Seu nome traduzido é Monte de Ruínas, podendo significar o que ela se tornaria, porque na verdade isso não foi escrito na hora, foi escrito depois. Então é possível que o nome já que o copista deu já seria o nome do que ela seria. Monte de pedras, monturo, escombro. Após conquistar Jericó, uma cidade forte, os hebreus acreditavam que nada mais seria impossível. Deus está conosco, né? A subestimação do inimigo, aliada à desobediência, os levou à derrota em um lugar onde venceram. Ou seja, quando você subestima. Tem gente que brinca com pecado. No pecado não se brinca. Comente aí comigo, pecado não se brinca. Tem gente que brinca, não, eu posso fazer isso que eu sou forte, não, eu posso andar nesse lugar aí que eu sou forte, não, eu posso me relacionar com fulano sem problema porque eu sou forte, né? Às vezes você vem de uma história de vício e você está no lugar do vício e você está ali achando que é forte, não, eu sou forte, eu venci isso, e você está exposto às vezes ao vício, exposto ao pecado. Não brinque com pecado é pecado, porque na verdade o problema não é o pecado, o problema é você. O problema não é o outro, o problema é você. Quando a Bíblia fala maldito é o homem que confia no homem, não é maldito o homem. Tem gente que pensa que é maldito o homem que confia no irmão. Irmão, não vou confiar em você não, vou fazer negócio com você não, porque a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Não, irmão, maldito é o homem que confia no homem, nele mesmo, e faz da carne o seu braço direito, ou seja, confia em si mesmo. Então, quando você brinca com o pecado, é você achar, não, eu posso, eu vou fazer, eu vou vencer, eu não caio mais nisso, eu não caio naquilo. Cuidado. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo, porque o nosso inimigo, ele não dorme. 24 horas ele trama contra nós. E a nossa batalha não é material, mas é espiritual. Então, ele está falando para a gente aqui, a gente não pode subestimar. Um exemplo de alguém que subestimou, Sansão. Sansão era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito, mas ele subestimou, ele brincou. Ele brincou ali com o pecado. Não, se você fizer isso, eu vou perder minha força. Não, se você me amarrar com não sei o que, eu vou perder minha força. Não, ele estava brincando. Não brinque com o pecado. E ele brincou com os problemas, com a dificuldade. Josué, nesse momento, apesar de ter ele subestimou, né, o seu inimigo. A subestimação do inimigo, aliás, a desobediência levou à derrota. Bom discipulador é aquele que confia em Deus, não em si. 2 Coríntios 12:10, que vai dizer, né, porque me alegro nas minhas fraquezas, nas minhas quedas, nas minhas lutas, porque quando eu penso que estou forte, então estou fraco. Ou quando eu penso que estou fraco,
então estou forte. Ou seja, essa dicotomia, essa aparente contradição, né, do que o reino dos céus nos apresenta, que é nesse reino que o discípulo vive, é esse reino que o rege, que o orienta, ele não anda segundo as aparências mundanas, ele entende que tudo que estava lá é o contrário agora. Então o mais fraco, ele vai ser servido pelo menor. Aquele que é fraco se torna forte, aquele que é forte se torna fraco, aquele que é autoestrela, aquele que é general se senta ali ao lado do recruta, do soldado. Todos são ali iguais, permeados, atravessados e cobertos pela graça e o sangue de Jesus, os que o torna iguais. Então, portanto, né, além disso, a graça completa aquilo que nós não temos. O apóstolo Paulo entendeu aqui em 2 Coríntios 12, explicando aos coríntios, que ser fraco, na verdade, não era uma fraqueza. Ser fraco era uma fortaleza. Aqui, ó, como ele diz aqui no objetivo, mostrar que o fraco é quem não se submete a Deus. Então aquele que fala que vai fazer tudo sozinho, que não sei o que, não. Continue sendo humilde, continue sendo pequeno, continue sendo, porque Deus gosta do pequeno. Quem me acompanha no canal sabe que eu sempre disse isso. Quem Deus gosta do pequeno. Deus tem um lado, preste atenção nisso, Deus tem um lado. Deus é imparcial. Deus não é imparcial nesse sentido, não. Deus tem um lado. Ele pode ser até tendencioso, ele gosta do pequeno, ele vai para o pequeno. Aonde tiver injustiça e o menor for agredido, Deus vai pender para o lado dele. O fraco, o pobre, o miserável, o estrangeiro, o órfão, a viúva, o desvalido, o desempregado, o sem teto, o sem casa, o sem moradia, o sem dinheiro, seja o que for, Deus sempre vai pender para ele. Então qual é o segredo? É nós sempre sermos humildes na presença de Deus. Nós sempre sermos dependentes de Deus, reconhecermos que nada temos. Lá nas Beatitudes, Mateus capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças, ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra pobre de espírito ali significa aquele, pitocos, né? Que é aquele que é dependente, aquele que fica sempre assim, ó. O dependente é aquele que fica sempre com as mãos estendidas para receber alguma coisa. Então, quando fala bem-aventurados pobres de espírito, é isso. Significa que eu e você somos sempre pobres, ou seja, somos sempre o quê? Dependentes. Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, Senhor, sem ti eu não vou conseguir fazer, sem ti eu não vou à frente, sem ti não dá certo. Aleluia! Oh, meu Deus, como é bom, né? Quando a gente é dependente de Deus. Moisés, o líder de Josué, aquele que Josué tinha que ter aprendido com ele era um homem dependente de Deus. Veja, teve um momento que Deus falou para ele, Josué, Moisés, sai daí, porque o povo era tão rebelde, o povo não mudou, o povo continua rebelde, o povo continua murmurador, o povo continua palpiteiro, né? Tá cheio de palpiteiro aí, né, irmão, sabendo de tudo, ele sabe de tudo. Se perguntar a ele, olha, nós vivemos num tempo tão ruim que as pessoas sabem de tudo, ninguém quer aprender nada, as pessoas querem ensinar até pastor, querem ensinar até a quem tiver acima dele, querem discutir com professores, querem discutir com tudo, porque eles sabem de tudo, ele não consegue nem controlar a vida dele, não sabe nem o que ele vai comer amanhã, não sabe nem o que é a questão aqui no Brasil, que é palpitar lá sobre os problemas lá fora, né? E acha que sabe os problemas lá fora, quando a gente tiver que estar em oração, pedindo, Senhor, paz, eu quero paz, Senhor, traz a paz, não importa quem está certo, não importa quem está errado, o importante é que vidas estão morrendo, e essa não é a vontade de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então, esse povo não mudou, é o mesmo povo, e esse povo estava lá com Moisés lá, e Moisés começou a perturbar Moisés, Deus falou, sai daí, Moisés, vou destruir todo mundo. Vou destruir todo mundo, essa raça ruim não vai entrar na terra não, vou acabar com todo mundo agora. Olha aí, que palavra dura. Moisés falou assim, Senhor, não, se tiver que fazer isso, risca meu nome do livro da vida. Olha que palavra dura, não vou nem entrar nessa parte que não dá tempo da gente entrar, mas é só para você entender o contexto. Aí o Deus falou, mudou e não destruiu o povo naquele momento, mas falou assim, tudo bem, Moisés, já que você ama o povo, coração do líder, né? Coração que é aquele que a gente estudou, ele pensa primeiro no outro para depois pensar em si. Paga o preço, irmão. Paga o preço. Quando você faz isso que Moisés fez, paga o preço. Olha que ele pagou um preço grande. Ele pagou um preço grande, mas eu acho que ele foi feliz mesmo pagando o preço. Ele fez o que achava ser certo. Porque se falar a verdade, você falar a Bíblia, você vai pagar o preço, irmão. Como eu paguei, eu pago até hoje. Quem abrir a Bíblia para pregar a Bíblia, só falamos de Jesus, você vai pagar o preço, que as pessoas querem ouvir outras coisas, né? Então, o
que acontece? Moisés ali então se colocou a favor do povo, em detrimento seu. Apaga meu nome então. Deus falou, não, peraí Moisés, você é meu amigo. Eu falo com você face a face. Tudo bem, não vou destruir o povo, mas a minha presença não vai mais contigo. Ó, você vai ter vitória, vou mandar um anjo na frente, você não vai perder para mais ninguém, vai chegar na terra prometida, mas eu não vou com esse povo rebelde. Aí Moisés falou assim, não, Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença. Aleluia. Moisés demonstrou uma extrema dependência, sabe, de Deus, ao dizer, não, nós não vamos sair daqui. Eu não quero vitória, eu não quero casa, eu não quero luxo, eu não quero riqueza, eu quero a tua presença. Aleluia. Como é bom quando a gente tem a presença de Deus, porque a presença, em outras palavras, ter todas as vitórias e conquistas da vida sem a presença do Eterno não vale nada. Então, ele estava mostrando ali, eu sou dependente, o povo é dependente de ti. Nós precisamos. É o que Pedro, né? Desculpe. O que Pedro vai falar para Jesus. Jesus dá aquele discurso duro, uma palavra dura, difícil, sobre divórcio, sobre casamento e sobre prostituição. E aí o povo começa a meter o pé, como diz aqui no Rio de Janeiro. O povo começa a sair, o povo começa a ir embora. Aí Jesus pergunta, e aí Pedro, não quer ir não? Pedro vai dizer, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Ou seja, somos dependentes da tua palavra, do pão que vem descido do céu. Tu és o nosso alimento, nós não temos para onde ir. É como Davi falando, né, que a presença de Deus na vida dele era notória, porque ele sonhou. Davi vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Por dentro e por fora, aleluia, maravilhoso sentir a presença de Deus aqui junto com você aí na sua casa. Obrigado por você estar assistindo comigo, obrigado por poder estar na sua família, entrar na sua família, abrir aí a Smart TV na sua casa, na sua sala, com crianças, com jovens, com velhos, e poder dialogar de Jesus, falar de Jesus. Eu sou um homem feliz e realizado, muito alegre por isso, por essa oportunidade e por sentir que Deus tem nos usado como um canal, não para me engrandecer, mas para te abençoar, para nós sermos abençoados. Então, essa presença que nós estamos sentindo agora, que nós sentimos quando nós estamos ministrando, é uma presença que nós não podemos perder. E quando nós somos iludidos pela força humana, nós perdemos a presença de Deus. E aí ele vai dizer por quê. 3 motivos pelos quais nós perdemos aqui. Primeiro, o corpo físico, a alma, e a gente vai estudar, e o espírito. Corpo físico. O maior engano já cometido por grandes personagens bíblicos geralmente está relacionado à confiança em suas próprias forças, Sansão, ou no tamanho dos seus recursos, como foi Davi. E ele fez ali o censo, Deus falou para ele não fazer, e ele fez. Ser forte, de acordo com a Bíblia, não significa ter um porte físico avantajado ou ter um grande exército, mas ter a confiança plena em Deus, obedecê-lo em qualquer condição. Os hebreus caíram por se acharem mais fortes que os homens de Ai. Cita um exemplo de um homem, agora vamos lá, citando exemplos, né, de homens que confiaram em si. A gente tem Sansão, confiou em si mesmo. A gente tem, quem mais que a gente pode pegar? O profeta Jonas, ele confiava em si mesmo, né? São homens que confiavam em si mesmo. O rei Acabe confiava em si mesmo. Então são pessoas que confiavam em si, eles tinham a visão de que achavam que podiam fazer. Balaão achava que podiam confiar nele mesmo, né? Agora sim, também homens que confiaram em Deus. Gideão falou, Senhor, eu sou o menor. Gideão, quando foi chamado, falou assim, eu não tenho condições, eu sou menor, a minha tribo é menor e eu sou o menor dentro da minha tribo, ou seja, eu sou lá, né, o final da cauda, né? Deus falou assim, eu estou contigo, varão valoroso, né? Vai nessa tua força, aleluia. Gideão, outro que confiou, Josafá falou assim, não, vamos lá, mas vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar, que Deus vai dar vitória, né? Josafá confiou em Deus, Davi confiava no Senhor, em muitas situações ele falou, na hora de matar o gigante, vai falar, né? Você vem a mim
o Davi, o gigante fala, né? Você vem a mim com paus e pedras, sou eu provavelmente de cachorro para você matar com paus e pedras. Ele falou assim: olha, eu vou a ti não em meu nome, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. E aí derrubou o gigante. Ou seja, confiança em Deus. Enumere os heróis que confiaram em Deus e aqueles que não confiaram em Deus, e mostre que a vitória é daqueles que confiaram em Deus. E aqueles que confiaram no corpo físico, né? 1.2. A alma é formada pelos sentimentos, conhecimento e emoções. A alma é a parte espiritual do corpo. O corpo, a gente sabe que tem a tricotomia, né? Estudo tricotômico, alma, espírito e corpo. Esse é um estudo até mais já antigo, mais antiquado, porque a gente antigamente entendia, na ciência antigamente entendia essa divisão. Hoje a gente já está pensando muito sobre isso. Os grandes teóricos, eles já começam a duvidar um pouco dessa ideia de que existe espírito, alma e corpo, ou seja, não que existe, mas que elas são separadas. As três coisas estão juntas. Cada vez mais nós entendemos que espírito, alma e corpo são indissociáveis, eles são inseparáveis. Eles existem, mas eles existem em conjunto. Então, para a gente entender, a gente tem que separar. Então, como ser humanos, a gente tem que separar, né? Isso é corpo, isso é alma, isso é espírito. Mas sabemos que, na verdade, isso tudo é um só. A alma é formada pelos sentimentos, conhecimento e emoções. Uma alma abatida conduz uma pessoa à derrota. Uma alma confiante em Deus leva à vitória. Ou seja, Salmo 25, que é o quê? Quando você está abatido, você, não vou conseguir. Quando você coloca isso na tua mente, a derrota é certa, né? Quando você coloca, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, não dá, não, né? Como diz em Provérbios, aquela pessoa pessimista diz: um leão está do lado de fora, serei morto no meio da rua. Significa o quê? Bom, já que tem um leão, eu vou morrer. Ora, uma coisa não tem necessariamente ligada à outra, mas na cabeça daquela pessoa que já colocou aquele pensamento negativo, ou seja, na sua alma, já se adoeceu, o seu corpo também vai adoecer. Então ele está dizendo, aqueles que confiam em suas condições intelectual privilegiada, Deus diz que eles certamente serão confundidos. Ou seja, por outro lado, quando nós estamos com a mente boa, uma mente sã, né, um corpo, né, saudável, e nós começamos a achar no nosso intelecto, né, no nosso conhecimento, que nós somos superiores, aí está o perigo. Aí está o perigo. Por quê? Paulo ressalta que Deus zomba destes, escolhendo as coisas loucas para confundir as sábias. Colossenses 1 Coríntios 1:17 vai dizer, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Então, a vitória não é pelo nosso corpo físico. Eu sou forte, eu sou jovem, eu vou fazer, né? Eu posso fazer, eu vou fazer, vou pegar, vou fazer a obra de Deus, vou evangelizar, sou forte. Não é pela nossa alma, não, o intelecto. Não, isso aqui é porque eu sei fazer, né? Eu sei fazer. Não, tem que fazer assim, fazer assado, vou traçar tal estratégia para o crescimento da igreja, vou traçar isso aqui para a igreja, para o meu grupo, para a minha escola bíblica dominical, porque eu estudei, eu fiz o curso com o pastor Júlio César, né? Maravilha, obrigado. Aí fiz o curso com o pastor Júlio César, eu entrei lá no canal, eu assisto todos os vídeos, eu aprendo bem, eu aprendo tanto que eu nem preciso ver o vídeo todo, eu vejo só o comecinho, depois eu já sei tudo que está na revista. Eu sei tanto que eu não preciso nem ler mais revista. Eu pego lá, só leio o tópico 1, depois eu fecho a revista e falo o que Deus me dá ali. Deus me dá, não, que dá na minha cabeça, no meu cucuruco, né? Eu fiz o curso lá do Boa Semente, eu fiz o curso de capelania, juiz de paz, eu fiz tudo, liderança, com o pastor Júlio César, né? Faz o link aí, tem um link aí para você, que eu já fazia no meu comercialzinho. Não, eu fiz tudo isso aí, então já... Nada disso. Não confie no seu intelecto, porque Deus pega justamente aquilo que não é para confundir aquele que é. Aí Deus usa aquela irmãzinha que nem sabe ler, Deus usa aquele irmãozinho que nem estudou, tem a 4ª série, Deus usa para confundir aqueles que se acham muito espertos. Às vezes você não bota aquela irmãzinha para dar aula que você acha que ela não sabe falar, não sabe estudar, não sabe nada, não, irmão, às vezes Deus está com ela ali, não é? Confia, aí aquele, sabe o que acontece? Falar da minha prática pastoral, né? Que aqui quem está falando é pastor, que lidera a igreja, não é que teórico, não, aqui não é teoria, não, que quem pastoreia, que é muito fácil quem não pastoreia ficar falando, eu sou coach, eu sou não sei o que, eu faço curso não sei aonde, eu dou palestra, eu sou pregador. Vai lá, pregador, dirigir uma igreja, vai lá, você que é pregador das multidões, você que tem agenda lotada, vai dirigir uma igreja, vai cuidar do rebanho para você ver. Então eu, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu tive mais de 10 anos dirigindo igreja, né? E nada impede que eu volte a dirigir. Então eu sei como é que é duro, como é que é difícil. E uma das coisas que acontece nela é que aqueles que sabem não querem fazer.
Aquele que estudou não quer fazer, aquele que sabe que podia ser um bom superintendente não quer ser, aquele que seria um bom professor, que é professor na vida secular, não quer dar aula na igreja. E aí você fica de mãos atadas. Você vai fazer o quê? Vai trabalhar com quem? Trabalha com quem você tem. Trabalha com as pessoas que Deus mandou para você. E aí o que você tem que fazer? Pega aquela irmãzinha que não sabe ler, ensina ela. Pega aquele irmãozinho, bota para estudar. Não, irmão, você vai estudar. Não, mas eu não sei. Não, você não sabe agora, mas Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Eu vou pagar um curso para você, você vai aprender e vai lá dar aula lá. Deus vai te usar. Ora, Senhor, que Deus vai na tua frente, varão. Aí Deus vai abençoar, meu irmão. É assim que faz a obra. Então não confie no seu intelecto. Olha só, ele vai falando aqui, ó. Um homem rico disse à sua alma: tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Porque ele achou que ele era um homem que sabia muita coisa, ele sabia de agrimensura, de agricultura, construiu um grande celeiro, produziu muito, falou assim: tô tranquilo. Mas Deus falou, gritou do céu uma voz dizendo: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então, Diótrefes, né, se achava forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando seu líder, João, e expulsando o povo da igreja. João não sabe nada, não tem esse povo aí, eu falei lá no comecinho, sabe tudo, sabe até dirigir a igreja. Ó, tem gente tão chata que tu acha que esse cara é um Deus que virou gente. Que tu fala de futebol, ele sabe. Tu fala de política, ele sabe. Tu fala de igreja, ele sabe. E ele sabe futebol mais do que o técnico, ele sabe de igreja mais que o pastor e o bispo, ele sabe de família mais do que quem é casado, ele sabe de tudo. É um anjo forma de gente. E o Diótrefes aí, gente. Olha o Diótrefes aí. E o Diótrefes achava que sabia mais que João, gente. João andou com Jesus. João era um homem que estava com intimidade com Jesus. João era um homem de confiança, fechamento de Jesus. Andava três, Jesus no meio, Pedro e João. João do lado esquerdo, aqui, ao lado do coração. Ah, Diótrefes, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tu chegou ontem na igreja, Diótrefes? Tu chegou ontem, Diótrefes? Tu aceitou Jesus, né, no culto de consagração de ontem de manhã, rapaz. E tu já está querendo saber mais que João, que está aqui um tempão, que pagou o preço, que viu Jesus, andou com Jesus, comeu com Jesus, estava no barco com Jesus, viu a ressurreição de Lázaro, viu Jesus ser morto, viu Jesus ressuscitado, tocou lá, e você tá... Ah, pelo amor de Deus, eu vou... Então, esse Diótrefes aqui, ó, se achava forte e poderoso, desejando a primazia, desprezando o seu líder João. Quem manda aqui sou eu. Ai, Jesus, não sou eu que escrevo nada, irmão. Eu sou sua voz que... Vamos estar gostando. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Alex. Pastor Alex, não conheço o senhor, mas sei que o senhor é uma bênção. Vamos lá. Sua alma orgulhosa o tornava reprovável diante de Deus. O discípulo confiante em sua inteligência e conhecimento cai, né? Aleluia. Mateus 23, 12a, né? O orgulho. O orgulho é um estado patológico. Aí ele vem comentando aqui, o orgulho é um estado patológico. Doença, é doente. Pessoa orgulhosa, se nós chamamos de uma doença. A alma está adoecida. O ego cresce desmesuradamente como um câncer e acaba destruindo o próprio indivíduo. Corrói por dentro. Todos da igreja bem-sucedida têm muitas mãos, mentes e corações envolvidos. Toda a igreja que venceu tem muita gente, irmão. Tem muita gente. Olha, eu sempre falo isso. Olha, para o culto acontecer, tanta gente tem que estar ali. Tem que ter o porteiro para abrir a igreja, tem que ter o rapaz do som para ligar o som, ligar o microfone, tem que ter os músicos para poder, tem que ter alguém no telão, tem que ter alguém para limpar a igreja. Não é só o pastor que está ali, não é só o obreiro, não é só o professor. Não, é um conjunto de muita gente que se doa para poder dar certo, irmão. Então ninguém faz nada sozinho. O discipulador deve ser o grande mentor, apontando o topo da montanha, levando seus discípulos até lá e preparando as pessoas e apoiando-os. Ou seja, o líder vai falar assim: vamos lá, é lá que nós vamos chegar. Avança, estamos juntos, vamos lá. E aquele que está mais para trás, não, vamos ajudar o que ficar mais atrás, vamos ajudar, vem comigo, eu te ajudo também, vamos lá. Não posso carregar a tua cruz, né? Não posso carregar a tua cruz, irmão, mas eu posso te ajudar aqui, chorar com os que choram. E aí vai, irmão. 1.3, derrota de Ai, espírito. A derrota de Ai era uma lição que Deus permitiu aos hebreus para lembrar que a força deles era o Senhor e não porque eram espirituais.
Lembra? Eu falei que lá no começo que esse povo eram ex-escravos, passou 40 anos peregrinando, não tinha tempo para treinar, não era um exército treinado, nem arma direito tinha. Então, Deus está dando uma lição para eles. Está enganado quem pensa que, porque ocupa uma posição de destaque, é mais espiritual que os outros. Ah, eu sou professor, eu sou mais espiritual. Não. Jesus advertiu a Pedro, Satanás pediu para você peneirar contigo, se ir andar contigo, te exterminar, te fazer, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Aleluia. Então o espírito é importante, mas ninguém é espiritual a ponto de dizer que eu vou fazer porque eu sou espiritual, eu oro mais, né? Eu oro mais que fulano, nada disso. Aí lá no comentário eu precisei aqui. Mas o portador da síndrome de Diótrefes, o portador da síndrome de Diótrefes preocupa-se mais em julgar, inibir e proibir do que em apoiar. É aquele que sabe, mas não faz. Não, sabe que está errado. Ah, isso aí está errado. Falando está errado, mas não sabe fazer. Não, eu não sei fazer, mas sei que está errado. Esse hino não está bom. Você sabe tocar? Não, não sei, mas não... Tu sabe cantar? Não, não sei, mas aquele irmão canta. Então ele sabe, diz que sabe, mas ele não faz nada. Ele só fica preocupado em julgar, apontar para os outros, o erro dos outros. Quando as coisas saem, que as pessoas fazem como podem, do jeito que podem, com toda a sua dificuldade, mas confiando em Deus, ele vai e julga. Ele inibe, ou seja, não faça isso, não deixa que você não faz, não deixa muita gente fazer, né? Ah, vai fazer, fulano? Não, se fosse você não fazia não. Trabalha nessa igreja não, essa igreja... Inibe as outras pessoas, ele fica ali só para tirar nos outros que vai se levantar para fazer. E proibir, né? Não faça isso, não faça aquilo, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo, não pode, né? Só baseado aí nas questões aí naturais e na questão dos costumes, mas se esquece do mais espiritual, do especial que é o coração. E não apoia as pessoas. Em sua mente, opor-se a ele é opor-se ao próprio Deus. Por quê? Porque você acha Deus, né? O Diótrefes se acha Deus, ele acha que é a voz de Deus. Deus está falando com ninguém lá, só fala com ele. Deus não fala nem com o pastor, só fala com ele. Não, que Deus me mostrou a espiritual, porque estou falando do espírito, né? Não, porque Deus me mostrou uma coisa sobre essa igreja. E ele só vê coisa ruim. Ele não vê nada bom, só vê coisa ruim. Eis que o diabo está ali, eis que o Satanás está aqui, eis que o inferno não sei aonde, que eu vi um negócio preto aonde, que eu vi treva na casa de fulano, mas ele não vê nada. Meu Deus do céu, o cara não vê coisa boa. E ele fica sonhando com os outros. É interessante isso, porque a gente fica pensando assim, meu Deus, tanta coisa para esse irmão sonhar, sonha logo comigo. Essa irmã sonha logo comigo. Não é coisa para sonhar, não, que Deus me mostrou essa noite, eu estava dormindo, me veio o irmão no coração. Eu falei, tá gostando? Deixa o like, dá glória. Aqui a gente ri, a gente comenta, a gente conversa. A gente está em casa, né, irmão? Uma família. A aula não tem que ser fechadona, não, irmão. A aula tem que ser alegre, com todo respeito, né? Com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor. Mas veja alguma coisa boa, Diótrefes. Vê se você vê alguma coisa boa aí, cara. Se você não vê um anjo, não vê uma glória de Deus, não vê uma bênção, não vê uma vitória, só vê coisa ruim. Não, Isaías, quando teve visão, viu a glória de Deus, né, irmão? Aí viu ele mesmo, depois caído lá no chão. Ezequiel viu a glória de Deus, mas a gente só vê coisa ruim aqui, mas tudo bem. Então, tudo bem não, tudo mal. Esse é o Diótrefes. Então, resumindo aí o tópico 1, a ilusão da força humana se baseia na alma, não no corpo, achar que é mais forte que os outros, que vai fazer pela força, mas não é pela força, é pelo espírito. A alma acha que é muito inteligente, e o espírito acha que é muito espiritual. Bom, se você aí não fez ainda, faz o nosso curso, Capelania, Liderança, um monte de curso. Nós estamos no mês da Reforma Protestante, muito desconto para você. Mês de agosto, mês de outubro é o mês da Reforma Protestante, porque dia 31 o Martinho Lutero rompeu com a igreja, né, católica, e ali criou ali a reforma, a igreja reformada, da onde nós viemos. Eu e você, Assembleia de Deus, viemos dessa reforma. E aí, no dia 31 é o dia especial pra gente. E pensando nisso, nós aqui no canal fizemos essa promoção, tudo tem desconto, tem um cupom, vai dar um pulinho lá, você vai estudar Capelania, Liderança, Juiz de Paz, e tem outros cursos também. Se você já fez teologia, você pode fazer lá, faz o IB, que é o curso da Assembleia de Deus de Madureira. Se você é de Madureira, quer ser consagrado, faça o IB, que é o curso que vai te dar a possibilidade de você ser consagrado. Depois que você fizer o IB, tá tranquilo? Não para de estudar não. Faz o nosso aqui, é EAD, ou seja, você faz na sua casa e recebe o certificado no final. Vem pra cá que é bênção.
Tópico de número 2, autoridade e autoritarismo. Nesse tópico ele vai discutir a diferença dos dois. Deus concede aos seus discípulos autoridade, Lucas 10:12, eis que vos dou poder. Todo o exercício de autoridade que sai da vontade de Deus passa a ser autoritarismo. Isto acontece quando o mau discípulo tenta se apoderar e usa a autoridade em proveito próprio, visando apenas seus interesses. A autoridade vem do próprio Deus, como foi ensinado por Jesus, e é usada para o avanço do reino, nunca para a sua divisão. Nisso diferem João e Diótrefes, o que tinha autoridade, o que era autoritário. Vamos explicar aqui rapidamente, porque muita gente não sabe o que é autoridade, autoritarismo, não sabe, comete erro por não saber. A autoridade é um poder que é delegado por outrem, ok? É um poder que é delegado por outrem para fazer uma determinada ação. Poder delegado por outrem para fazer uma determinada ação. Vamos pegar o caso aqui, por exemplo, de policial. O policial ele tem autoridade. A autoridade não é dele, a autoridade foi dada por outrem. Quem deu o poder? O Estado. O Estado deu poder a ele para fazer o quê? Para prender os criminosos, né? Para prender, para coibir o crime. Aliás, né, todo mundo pode prender, qualquer cidadão pode prender. Eu e você, quando percebemos um crime e vemos um crime, temos a obrigação de prender. Mas na prática ninguém faz isso, mas os policiais são aqueles que são obrigados, ganham para isso, para fazer, para cumprir a lei, né? Isso é uma autoridade, não é dele, não é do João, não é do Antônio, não é da Maria, não. É uma autoridade que o Estado dá a ele para fazer aquilo. Bom, quando ele, para exercer aquela autoridade que ele tem, ele é uma autoridade. No trânsito, onde ele estiver, ele é uma autoridade. A pessoa fala assim, não é autoridade. Não, ele é uma autoridade, deve ser respeitada enquanto tal. Não é isso? Porque ele está investido da autoridade que o poder concedeu, que o Estado concedeu a ele. Ok? Estou dando esse exemplo para a gente entender. Poderia ser um professor, que ele tem autoridade do Estado para ensinar. E quando ele faz alguma coisa que não é ensinar, ele está saindo daquela autoridade. Assim é o policial, que vai cumprir a lei. Assim é o juiz, que vai julgar a lei. Então ele tem essa prerrogativa, isso é uma autoridade. E ele deve ser respeitado. Agora, quando ele faz alguma coisa que não está previsto na lei, ou naquele estatuto, ou naqueles que deu a autoridade, então ele está sendo autoritário. Por exemplo, então, vou dar um exemplo aqui agora de um professor. Professor, que é a minha área, é melhor eu falar sobre o trabalho. Eu sou professor, eu ganho para ensinar, eu ganho para lecionar, né? Mas, então, eu estou ali lidando com os meus alunos. Quando eu faço alguma coisa com um aluno que talvez não, que está fora, por exemplo, se eu tratar um aluno mal, se eu gritar com um aluno, se eu disser para ele, por exemplo, você é um aluno ridículo, uma aluna ridícula, não sabe a matéria, fica ali de castigo, planta bananeira, coloco nele um chapéu de burro para as classes ficar rindo. Quando eu faço isso, eu estou extrapolando. Eu não tenho mais autoridade do Estado para fazer o que eu estou falando aqui. Eu estou sendo autoritário. Ok? Autoritarismo é quando você extrapola o poder, a autoridade que você tem. Então, um policial pode extrapolar, ele é autoritário. Ele está agindo com violência, ele tem que conduzir até a delegacia, ele não faz isso, ele age com violência, está sendo autoritário. Por aí vai. Todo mundo pode praticar isso. Um pastor também pode praticar isso, ele tem autoridade. Mas se ele extrapola aquela autoridade, por exemplo, se mete em questões familiares, ele está sendo autoritário. E por aí vai, tem N exemplos. Então, só para você entender a diferença de autoridade e autoritarismo. Aí ele vem falando para a gente que Deus trabalha com autoridade e não com autoritarismo. Ele vai explicar isso para a gente. 2.1, a fonte da autoridade. Deus é a fonte de toda autoridade. Romanos 13:1. Porque toda autoridade, né? A gente conhece esse texto aí. Por esta razão, só é possível ter autoridade se ele der ao homem, Deus que mudou o poder. Caso contrário, é autoritarismo. Ou seja, essa autoridade não é o poder que alguém concede. Olha, Jesus tem autoridade, mas quem deu autoridade a Jesus foi o Pai. Eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra, quem deu foi o Pai. Agora, quando a nossa autoridade vem de Deus, então vamos trazer agora lá da polícia, do professor, para dentro da igreja, para nós que somos crentes. A nossa autoridade vem de Deus. Deus nos deu autoridade para expulsar demônios, para falar em novas línguas, para pregar a palavra, enfim. O caso contrário é autoritarismo. Diótrefes usava autoritarismo, acreditando que conseguia impor sua vontade. Então, quando ele queria impor, fazer alguma coisa que Deus não estava previsto para fazer para a igreja, porque tinha uma liderança, porque tinha um anjo, ele estava sendo autoritário.
ignorando que a autoridade vem do Senhor. Então é Ele que nos dá esse poder. Assim como lá é o Estado que deu autoridade ao policial, ao professor, ao médico, para vem dele, vem a chancela vem dele, assim também nós, a mesma coisa, nossa autoridade não vem de mim. Não vem de você, a minha autoridade vem de Deus. Eu sou pastor porque Deus me chamou. Ninguém tem autoridade para vencer e não, se não tiver a intervenção de Deus, por menor que seja o obstáculo, como é o caso de Ai. Aí ele retoma Ai para mostrar, olha, a autoridade que Deus deu a Josué para vencer enquanto ele estivesse fazendo a vontade de Deus. Porque a gente aprendeu que as promessas são condicionais. Então, se ele está na vontade de Deus, Deus vai dar vitória. Do contrário, ele perdeu a autoridade. O que aconteceu ali com Sansão? Sansão era um homem cheio do Espírito, um homem que Deus, o Espírito descia sobre ele, cheio não, né? Mas um homem cujo qual Deus derramava ali o seu Espírito. Mas ele, ao pecar, ele perdeu essa força, ele perdeu essa autoridade. Vamos lá, seguindo. Então Deus é a fonte da autoridade. Então nós precisamos respeitar as autoridades. Ok? Se Deus é a força da autoridade, Romanos 13:1, nós temos que respeitar a autoridade, o policial, o médico, o professor. Não respeito o professor. Respeita, irmão. Outro dia eu estava vendo na igreja. Aí a pessoa falou, você não respeita o pastor, respeita o pastor. Eu falei assim, hoje as pessoas não respeitam ninguém, vai respeitar pastor? Vai respeitar pastor? Não respeito pastor não, quem manda na minha vida sou eu. Aí, meu filho, você está no caminho errado. Então respeite as autoridades. O pai é uma autoridade, a mãe é uma autoridade. Deus colocou as autoridades. As autoridades são importantes porque elas fazem com que a gente não se autodestrua. É para isso que Deus deu as autoridades, né? Para que nós não nos autodestruamos. Se você não entende uma autoridade, se você não se submete a uma autoridade, você é uma pessoa autodestrutiva. Está destruindo o outro, ele vai destruir a si mesmo. Vai acabar com a sociedade. Então, o céu, a poder de Deus, tudo é baseado em autoridade. Observe que Deus só colocou as mãos para criar no ser humano. O restante ele falou, produza, 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 haja, produza. Ele foi mandando e foi acontecendo. Por quê? Porque Deus não precisa, porque ele trabalha com autoridade. A autoridade é isso, não é grito, não é nada. Tem que fazer, não. Ele fala assim, faça e acabou. E faz. Porque está tudo debaixo da autoridade. Então, mandou o mar produzir, o mar produziu. Então, o peixe está debaixo da autoridade do mar, ou seja, é dependente do mar. E por aí vai, né? Tem vários exemplos para a gente mostrar isso, mas enfim, Deus criou tudo debaixo de uma autoridade. Você tem o céu governado, o céu, a galáxia, você tem o sol de dia, você tem a lua de noite, são autoridades que Deus colocou e trabalhando dentro da galáxia aí, tudo certinho, o universo, o nosso universo, né? Trabalhando dentro da sua rota, né? A terra, o céu, cada um no seu espaço. Pastor, mas está tudo mudado. Mas está tudo mudado porque o homem está mexendo, o homem está metendo a mão, está matando, despoluindo, poluindo, né, destruindo, desmatando, fazendo besteira. Aí esse universo que estava todo bem feito, bem ajustado, ele está sendo desorganizado pela ação humana. Mas Deus colocou todo ele trabalhando debaixo da autoridade. Então Deus é autoridade. Né? Jesus estava debaixo de uma autoridade. Jesus se submeteu a uma autoridade. Que foi que a autoridade? A primeira autoridade que ele se submeteu, pai e mãe. Segunda autoridade que ele vai ser, terceira autoridade, João Batista, vem cá me batizar. Mas João Batista falou, não, mas não, deixa que se cumpra. Ele foi batizado. Então ele respeitou a autoridade. Ao Sinédrio, ele se submeteu ao Sinédrio, ele se submeteu a Herodes, a Pilatos, não precisava, ele era filho de Deus. Mas ele submeteu. Por que você não quer submeter, Diótrefes? Preste atenção, hein? 2.2. O engano do autoritarismo. Cristo combateu veementemente o estilo de vida que não estava alinhado aos princípios do seu reino. Meu reino não é daqui, né? O Senhor Jesus falou. O autoritarismo é antibíblico. O apóstolo Pedro recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, tem que fazer, mas voluntariamente, ou seja, irmão, faz por amor, se você é amado de Deus, faça, trabalha, não é para mim, é para o Senhor, nem por topo e ganância, querendo enriquecer, mas de ânimo pronto, nem como tendo ânimo dobre,
sobre a herança de Deus, mas servindo ao rebanho, né? Tá ali para servir, o professor, pastor, tá ali para servir a Deus. Não seja autoritário, não seja autoritário. Faça apenas aquilo que Deus manda, esteja debaixo da autoridade de alguém que é superior, que é a autoridade de Deus. Não seja autoritário. Quando é que eu sei que que eu estou sendo autoritário? Quando eu estou agindo e aquilo que eu estou fazendo está excedendo o que é minha obrigação. Vou dar um exemplo mais claro, então. Por exemplo, assim, o professor pode obrigar o aluno à escola? Não pode. Eu não posso chegar e falar assim, não, meu jovem tem que vir na escola dominical. Não pode. Você não pode fazer isso, você não pode ser isso é autoritário. Porque a obra de Deus é voluntária. Número 2, você não é pai, você não é mãe de ninguém. Como é que você obriga a pessoa a ir? Não, vou obrigar, vou criar um sistema aqui para quem não vier, eu vou deixar aquela pessoa mal, vou constranger aquela pessoa. Você não pode, você está sendo autoritário, né? Então, é um exemplo de coisas que a gente tem que evitar para não cair no autoritarismo. O autoritarismo, a autoridade é de Deus, mas o autoritarismo não. 2.3, né? Jesus é o exemplo. A liderança de Jesus sempre foi exemplo, desde quando chamou seus discípulos até quando esteve perante Pilatos. Acabei de falar, né? Antes de sua condenação e crucificação, ele tinha toda a autoridade, mas não usou dela para escapar de sua missão. Lê o versículo lá, que era morrer pelos pecados dos homens, que ele falou assim, olha, se você quiser, eu oro aqui, e meu pai manda aqui milhares de anjos para me libertar, mas ele não fez isso. Antes foi submisso à autoridade do Pai, Filipenses 2,8, submeteu-a, obedeceu-a e passou pela morte de cruz. Jesus é o exemplo da autoridade que atrai. Olha que coisa linda, né? As pessoas vão até Jesus, as pessoas vão onde Jesus está, atrai uma autoridade gostosa, autoridade que as pessoas querem se submeter a ela. Isso é muito lindo. Quando a gente vê um líder de verdade, a gente quer estar com ele. Eu tenho pessoas que eu coloco aqui na minha vida que são meus líderes espirituais, né? Você tem que ter líder espiritual, tem que ter mentores, isso é bom. Eu tenho os meus. E eu faço isso gratuitamente, eu faço isso porque eu me identifico, faço isso porque eu tenho prazer de estar com essa pessoa, de ouvir, de ser instruído por ela, dizer que eu aprendi por ela. É assim que essa autoridade se coloca. Porque a autoridade a autoridade não se impõe, a autoridade se reconhece. Eu vou repetir, é muito forte. A autoridade não se impõe, a autoridade se reconhece. Então eu reconheço que aquela pessoa tem uma autoridade sobre a minha vida. E eu gosto de ouvir, eu vou lá, converso, ouço, pergunto, recebo orientação. Então o verdadeiro Jesus era assim. As pessoas vinham até Jesus, queriam estar com ele. Onde ele estava era festa, onde ele estava a casa ficava cheia. Hoje não, hoje as pessoas repelem, as autoridades repelem, ninguém quer estar perto, ninguém quer te ouvir, ninguém quer saber. Você vai porque é obrigado, você tem que falar, não, se não vier, vou punir, se não vier. Aí vai, as pessoas vão tudo... porque tem que ir, mas não é porque ama, não é porque quer. E Jesus não, Jesus ele fazia isso, né? Ele é autoridade, nunca autoritarismo, ele era o nosso exemplo. A multidão o seguia, porquanto ensinava como tendo autoridade, não como os escribas, porque Jesus fazia o que ele fazia. Por que ele botou Mateus 7,29? Porque os escribas falavam uma coisa e faziam outra, escreviam uma coisa e falava outra. Mas Jesus não, Jesus, o que ele falava, ele fazia. Olha que coisa boa, Jesus é exemplo pra gente. Então, é isso, a gente tem que ser autoridade assim. Olha o que ele diz aqui no comentário dos professores. Nunca conduziu seus seguidores com mão de ferro. Seu ensino não exigiu ameaça ou prática abusiva, né? Tem que fazer, abandona sua família, não obedeça a seu esposo, abandona seus pais, né? Seu pai sou eu agora, você não tem mais pai. Cuidado com isso. Não, que seu pai espiritual sou eu, teu pai não sabe de nada, quem sabe sou eu. Cuidado. Não, quem obedecer não, irmão. Aí usa versículo bíblico. Melhor obedecer a Deus, né, do que obedecer aos homens. O que importa mais é obedecer a Deus que obedecer aos homens. Pega esse versículo isolado e taca na cabeça dos outros e manda o povo largar família, largar casa, largar trabalho e ficar na igreja. Não, isso é abuso. Abuso. Seu Jesus nunca fez isso. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. E Diótrefes 3, o verdadeiro discípulo. O discípulo de Cristo cumpre seu chamado em total submissão ao plano de Deus. O erro de Josué em Ai foi de não ter buscado a orientação de Deus. Por isso, teve de aprender com a derrota. Toda a ação deve ser levada ao Senhor, por mais simples que possa parecer. Tiago 4, 13 e 15 vai falar. Ei, você que fala que vai comprar, vai vender,
Cuidado, fala assim, se Deus permitir. 3.1. Ama e cuida da igreja. Agora vocês vão ver a autoridade que é dada por Deus. O verdadeiro discípulo reflete o amor de Deus pelas almas, ensinando a seguir e a servir a Jesus. Sabe o que a gente tem que ensinar? Igreja é lugar da gente ensinar a amar Jesus. Igreja não é lugar da gente falar do que a gente pensa. Filosofia é bom, mas não é o lugar da igreja. Eu sou historiador, é bom, mas história não é o lugar da igreja. Eu ensino história lá na faculdade. Não sei o quê, mas eu tenho minha posição política. É bom você ter sua posição política, mas igreja não mistura. Igreja e política não dá certo, não é lugar da gente orientar, querer não botar minha cabeça sobre vocês. Está errado. Quem fizer isso está errado. Vamos falar de Jesus. Igreja é lugar de falar de Jesus, falar de Jesus. Aqui a gente fala de Jesus. E se você fizer isso, muita gente ainda vai te criticar. Muita gente ainda vai dizer que você está sendo tendencioso. Não, irmão, não estou sendo tendencioso. Não, aqui é só Jesus, não tem ideologia. Nossa ideologia é Jesus aqui. Jesus. Aqui, ó. Quem está falando aqui, ó. Seguir, ensinando a seguir e servir a Jesus. É isso que a igreja tem que fazer. O restante é para fora. Da igreja para fora. Deixa isso para fora da igreja. Isso é muito legal, é muito bacana. Tem que fazer. Você acha que tem que fazer? Faça. Publique, fale o que você acha que tem que falar, mas na igreja não. A igreja, ela é outra coisa. A igreja é santa, é lavada, é remida. Aquele que usa da palavra tem que ter muito cuidado, discernimento naquilo que ele está fazendo. O cuidado do discípulo de Cristo é condição essencial daquele que precisa ensinar e conduzir a vida de Cristo, gerando novos discípulos. Então, olha, vou demorar aqui um pouquinho, mas é importante. Esse tópico é importante também. Olha, então quando eu sou agora um discipulador, alguém que eu estou ensinando, eu estou seguindo, eu estou fazendo aquelas pessoas amarem Jesus. Não é amar a mim, mas amar a Jesus. Eu não quero fazer cópia de mim, eu quero fazer cópia de Jesus. Aqui todo mundo tem que fazer o que eu quero, pensar como eu penso. Se não pensa, vai embora. Ora, as pessoas não são cópias de você. As pessoas são cópias de Jesus. Você tem que ensiná-las a amar a Jesus e andarem com elas, serem discípulas, não suas. Eu não sou discípulo seu, eu não sou discípulo de A, de B, de C. Eu posso admirar, como eu falei no tópico 2, eu posso achar interessante, mas não sou discípulo dele. Eu sou discípulo de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Você não está ensinando seus alunos a serem discípulos seus. Porque esse é o problema. A igreja está fazendo nós estamos fazendo discípulos à nossa imagem e nossa semelhança. E a gente começa a passar nossas manias, nossos achismos, nossos pensamentos, ideologias, tudo aquilo que a gente acha, a gente começa a incutir na cabeça do outro que está vindo. E ele começa a achar que servir a Deus é desse jeito que você serve. Não. Não é como eu sirvo, nem como você serve. É ele copiar Jesus. Porque com certeza eu tenho pontos bons e pontos ruins. Você tem pontos bons e pontos ruins. Então o mais importante não é fazer que a pessoa pense igual a você, seja igual a você, mas é que ela procure olhar para Jesus e ser igual a Jesus. Ame a Jesus. Porque quando a igreja ama Jesus, irmão, todas as coisas depois acontecem. Diferentemente de Diótrefes, João viveu e morreu praticando o amor, tornando-se conhecido por isso. Leia João 21:7. Ele é um grande exemplo para todos os que desejam êxito ministerial. Soube amar as ovelhas e deter os lobos. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, ele detinha os lobos dessa forma, afastando-os para bem longe do rebanho. Como é que o pastor faz isso, que o líder faz isso, né? Que o professor faz isso? Dando bom alimento. Dando bom alimento, mostrando onde está o alimento. Olha, interessante, o pastor ele é o pastor porque ele conduz o rebanho para os pastos verdejantes. Mas ele não dá comida na boca da ovelha. Já pensou sobre isso? As pessoas hoje querem que o pastor dê comida na boca da ovelha. E é o seguinte, eles acham que o bom pastor é aquele que larga 99. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Jesus está pegando um exemplo, porque a gente tem que entender essa passagem, porque sem ovelhas, irmão, era muita ovelha. Sem ovelha não era qualquer um, não. Aquelas jovens eram meninas e meninos que eram pastores, geralmente jovens, né? No Oriente Médio. Então, é uma profissão mais baixa, no caso, menos, né, vista e remunerada, né? Bom, então, enfim, cada um tinha 3, 4 ovelhas. Às vezes se juntava todos os pastores com várias ovelhas. Então um tinha 3, tinha 5, tinha 10, tinha 20, tinha 4, tinha 2. Ok? Formou ali 99.
O que perdeu uma ovelha saiu e foi buscar a sua ovelha. Não é aquele que largou o 99 para não. O 99, porque aquilo era um grande rebanho pertencente a um grande pastor ou um grande senhor. Tinha vários. Lembra da briga de Abraão, de Ló? Os pastores de Ló com os pastores de Abraão, pastores, ou seja, o Ló tinha vários pastores e Abraão tinha vários pastores, que era conjunto de pastores. Esses pastores guiavam essas ovelhas e às vezes para protegê-las juntava todo mundo junto. Aí ficava mais protegido, você ficava mais tranquilo. Porque aí tem um monte de ovelha, você traz as 5, bota lá, aí fica tranquilo. Então elas ficam mais protegidas, você pode descansar, pode dormir. Por isso Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você já viu como é que é quando chama ovelha? Né? Olha só. Então, viu? Quando a gente chama, quando eles chamavam a ovelha, eles se separavam e cada um seguia exatamente o seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a sua voz. Por quê? Tinha mais de um pastor, irmão. E tinha várias ovelhas. Então, aí hoje os crentes acham isso, que você vai abandonar tudo para ir atrás deles. Não, é isso não. Para abandonar a igreja, não. O pastor tem que abandonar a igreja para me vir, não sei o que, me ver, tem que dar comida na minha boca. Não, Deus não deu comida na boca, não. Então o pastor levar para pasto. Ele apresenta, é que ele falou no tópico 2, ele leva, aponta para o monte, ele leva onde tem comida, ele oferece a comida, você come se quiser. Se não comer vai ficar fraco, mas ele não tem como enfiar na sua boca. Então, isso é muito importante. Esse pastor, ele cuida da ovelha, amar e cuidar. Então ele tem que dar boa comida, tem que dar boa água, né, e oferecer isso à ovelha, tem que proteger a ovelha, evitar isso aí. Por isso que eu falei no tópico 2, irmão, deixa essas coisas lá fora, que isso está contaminando a nossa igreja, está contaminando, está dando briga. O pessoal está brigando, querendo matar um ou outro aqui dentro. Está igual na igreja de Gálatas aí, ó. Por quê? Porque essas coisas do mundo estão entrando, está contaminando esse pensamento mundano, essas coisas mundanas, esse conhecimento mundano. Ó. Não, aqui a gente é Jesus. Nem eu, nem você, é Jesus. Amém? Vamos lá, 10.2. Preserva as ovelhas. Ao perder a primeira investida contra Ai, como um líder, Josué colocou em risco a vida das suas ovelhas. Aí, ó. Por ouvir o conselho de homens, que eles falaram assim, não, pode mandar pouca gente. Essa insubmissão custou caro, pois 36 pessoas perderam a vida naquela batalha, uma derrota significativa para Josué. O discípulo verdadeiro tem responsabilidade em gerar e cuidar, pois se não o fizer, Deus o cobrará. Jeremias 23:1-4, ai dos pastores infiéis. Jesus deixa claro que guardou todas as ovelhas que Deus o deu e nenhuma se perdeu. João 17, a oração sacerdotal. Veja bem, então aqui é importante você ressaltar o que? Preserva. Você está perdendo. Então eu aprendi isso na minha vida militar, quando eu fui militar. Eu aprendi isso, que fui sargento temporário da paraquedista, né? Audaz, sempre audaz, PQD, sempre PQD. Bom, então, uma das coisas que eu aprendi no Exército Brasileiro, na Brigada Paraquedista, é que a vida dos seus homens está nas suas mãos. Eu, como sargento de um GC, grupo de combate, eu não podia perder um soldado na minha guerra, não, essas coisas lá. Eu tinha que dar conta. Você já viu aqueles filmes americanos, quando tem aquelas guerras lá que chega lá o soldado com a medalhinha? Tá lá. Entendeu? Ele não pode salvar todos, vai acontecer essas coisas, mas ele, se pudesse, né, que o filme do Soldado Ryan mostra isso, né, o resgate do Soldado Ryan, como é que o bom comandante, ele não pode perder vidas. Nessa última pandemia que eu estava, nessa última igreja que eu estava dirigindo, a gente não, graças a Deus, não foi por conta minha, não, mas por conta da honra e glória do nome do Senhor, não perdemos ninguém para a pandemia, não. Coloquei no meu coração, Senhor, não me deixa perder os teus filhos, a não ser aqueles que tu queiras levar, porque a vida e a morte estão nas tuas mãos. Quem sou eu para controlar? Mas ninguém vai se perder por não cuidado, por não se cuidar, por não cumprir os protocolos necessários. Não, aqui não. E aí foi duro, irmão. Foi desgastante demais para mim. Eu sofri muito por causa disso, mas eu cumpri minha missão. Eu entendi que eu estava ali, naquele momento, naquela hora, para salvar vidas. Eu sei que eu contribuí ali para salvar vidas, porque foi o que eu aprendi no quartel, a salvar vidas. Então, aqui agora vamos transferir. Josué era um comandante, ele tinha que salvar vidas e não matar vidas. Mas Josué, ao expor aqueles homens a um combate sem estar preparado, sem dimensionar o número correto, porque todo mundo que vai para uma batalha tem que saber quantos soldados tem, como é que vai ser, como é que vai vencer, tem que ter uma estratégia.
A outra foi Deus que deu. Josué, faz isso, roda tantas vezes, grita tantas vezes, toca a buzina. Agora era ele que tinha que ter. Ou perguntar, ele não perguntou nada a Deus e foi lá sem se preparar. O que aconteceu? Vidas morreram. Quando o líder, vamos trazer para o dia de hoje, quando o líder não se prepara, quando o líder não busca, quando o líder não ora, quando o líder não estuda, ele mata gente. O soldado no quartel vai matar os seus subordinados. O sargento, como eu, o capitão, seja o que for, vai matar os seus subordinados fisicamente, vai perder homens na guerra. Vai ter que dar conta de soldados aos seus pais. Mas na igreja a gente perde almas. Tantas almas estão morrendo porque os líderes... Lembra da aula passada que eu falei todos aqueles tópicos lá que são importantes para a gente entender a falsa liderança, né? A falsa autoritarismo e tal, não sei o que a pessoa faz, dá poder além das pessoas, não se compromete com as pessoas, não respeita as pessoas, quebra a sua própria autoridade, só pensa em si mesmo. Então quando você faz isso, você perde pessoas, você morre. Quanta gente está afastada da igreja por conta disso? Por causa de uma má liderança. Né? E aqui ele está falando para a gente aqui, Josué perdeu o soldado e a gente está perdendo. Agora, quando você perde uma vida física, talvez a salvação. Pior é quando você perde uma vida espiritual, que a gente não sabe que aquela pessoa foi para o mundo, e aí você vai dar conta, eu vou dar conta a Deus. Tem muitas pessoas que foram para a perdição, ou que estão caminho da perdição, que a culpa não reside só nela. Não só nela, mas daquelas pessoas que contribuíram de alguma forma para que aquilo acontecesse. Pensa nisso. São as mãos sujas de sangue. Que eu não quero sangue inocente, que eu não quero nas minhas mãos. Eu creio que você também não queira nas suas mãos, mas Diótrefes com certeza era um homem que estava fazendo essas coisas aí. Então, preserva as ovelhas. 3.3. Cumpre o propósito divino. A propósito divino de Josué era vencer Ai, mas ele perdeu. O fato de Josué não saber que Acã havia roubado o ouro que estava sob proibição mostra que Josué havia buscado Deus, não havia buscado Deus antes de invadir a cidade, senão o Senhor teria avisado. Para cumprir o propósito divino em Ai, Josué agora busca a Deus, depois da derrota, depois da cacetada que tomou, e recebe a garantia da vitória no Senhor após ouvir as estratégias do Senhor. Consagrai, porque amanhã, né, eu passarei no meio de vós, darei vitória a vós. Estuda Josué 8, 1 ou 2. Um discípulo verdadeiro ouve as instruções do seu mestre. Aí, ensinei que o verdadeiro discípulo conhece os objetivos de Deus, sujeita-se a ele e trabalha para que seu chamado seja eficiente junto à igreja. Lembra que a gente aprendeu da submissão semana passada? Então é isso. Então você sabe qual é o propósito. Você está debaixo ali de um propósito. O propósito é da obra de Deus, de ganhar almas, salvar vidas. Você se coloca ali debaixo, tem um propósito divino e você é abençoado. Conclusão. Deus não procura pessoas fortes, mas alguém que seja fortalecido nele. Deus não quer discípulos de aparência como Diótrefes, mas de essência, comprometidos e amáveis como João, Gaio e Demétrio, para realizar os seus propósitos. Muito bem, eu vou ficando por aqui, semeadoras e semeadoras. Não se esquece, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.